Programa Espírito Evangelho por Emmanuel, em serviço do mundo, do livro Bênçãos de Paz, apresentação de Hilda Schneider, Andréa Tavares e Sheila Volharder, transmissão da web rádio Estação da Luz, é o que nós vamos reproduzir na sequência. Lembrando que a nossa página Estação da Luz tem a finalidade de reunir-nos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, entrevistas, vídeos e esses programas das web rádios Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Aí você vai ter essa programação com as informações de quem produziu, onde foi rodado e etc., com o propósito de colocar à sua disposição o melhor acervo possível para seu estudo, suas pesquisas e seu lazer. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Programa Espírito, Evangelho por Emmanuel, em serviço do mundo, do livro Bênção de Luz, com Hilda Schneider, Andréa Tavares e Sheila Volharder, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa tarde, boa noite, né? Aos que vão participar hoje e aos que vão ouvir o vídeo amanhã. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui nessa sexta-feira à noite aqui na Europa, né? Já tardezinha no Brasil, para estudarmos, né, o livro de Emmanuel, Bênção de Paz, né? Dar continuidade ao livro. E hoje nós estamos na lição 45, né? Que vão ser, esse capítulo vai ser apresentado hoje pela Sheila Volharder, da Alemanha, a Berenice Amorim, de Belo Horizonte, que já participou, as duas já participaram aqui, né? E a Andréa Tavares, a minha companheira de toda sexta-feira. Muito prazer, muita alegria ter toda essa mulherada hoje aqui. Então, né, eu convido vocês antes da prece para dar um alô, né, um alô curto aí para todo mundo, né? Então, vamos começar com a Sheila. Sheila. Boa noite, meus queridos amigos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui reunida com vocês. Espero que tudo que a espiritualidade vai nos dar uma mãozinha para falar hoje venha de encontro àquilo que vocês necessitam ouvir. Abraços carinhosos de Munique, na Alemanha. Obrigada, Sheila. Berenice. Então, pessoal, olá. É muito bom estar aqui de novo. Uma gratidão enorme pelo privilégio. Estamos juntos para aprender. Muita paz. Ai, gostoso esse sotaque mineiro, né? E Andréia, né? Boa noite, gente. Guten Abend, Deutschland. Boa tarde, Brasil. Prazer enorme estar aqui novamente na sexta-feira. Gratidão por podermos dividir
esses 45 minutinhos com vocês, falando de uma coisa maravilhosa que é sobre o amor, automaticamente sobre Jesus, né? E o nosso querido, amado Deus. Obrigada, viu? A Sheila e a André já não tem mais esse sotaque tão forte, né? Então, e eu também não. Então, a Berenice é a pura brasileira agora, né? Que esse sotaque mineiro gostoso você mistura. Então agora vamos fazer a prece, né? Então eu chamo a Sheila para fazer a prece de abertura, eu vou fazer a leitura e aí começamos as reflexões. Então tá, vamos para a prece. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estar aqui em contato com pessoas que estão também procurando te servir. Senhor Deus, guia-nos para que possamos hoje, Senhor, estar contigo e usa-nos para que através de nós possamos ajudar a cada um que esteja ouvindo este momento e aqueles que ouvirão depois. Senhor, entra em todas as casas em nossa frente. Vai na frente, Senhor, porque Tu és o Deus de amor, de paz. Tu és o Deus universal. Tu és aquele que tem condição de abrir todos os corações e todas as mentes para a compreensão, o entendimento e para a assimilação do conhecimento necessário para que cada um de nós, nesse planeta, possa se melhorar, possa progredir. Abençoa, Senhor, e que a espiritualidade amiga possa guiar os trabalhos de hoje. Que assim seja, em nome do Teu Filho e nosso amado irmão, Jesus. Amém. Que assim seja. Gratidão, Sheila. Então vamos para o texto, né? Que eu li esse texto hoje várias vezes. E eu acredito que nesse momento que estamos passando, né, momento de transição, esse tema vem cair muito bem. Então em serviço do mundo, né? Eu sempre presto atenção ao título e depois a frase que ele começa, né, que Emmanuel dá antes de começar suas reflexões. Então ele fala em serviço do mundo e começa com uma frase de Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal. Jesus. Está em João, capítulo 17, versículo 15. Indubitavelmente, os cristãos de todas as procedências são chamados a viver no mundo, sem se agarrarem ao mundo, para servirem ao mundo em nome do Senhor, valorizando consequentemente a si mesmos. É assim que será possível encontrá-los em todas as posições. Aqui e além, somos defrontados por muitos companheiros que não compreendem o cristão verdadeiro, sem a moldura externa do sofrimento. Entretanto, poucos se decidem a pensar no tormento dos que exibem sinais de conforto por fora, carregando no íntimo pesadas cruzes morais. Bendito seja o lavrador que aprendeu a conquistar respeitabilidade e sustentação com o suor de cada dia, mas será menos bendito o dono do campo que passa, de semana a semana, sob o fogo mental da responsabilidade para manter a cúpula da lavoura indene de prejuízo e insucesso, tão só porque se apresente no mundo em forma diferente, nos mecanismos da representação social? Bendito seja o irmão que bate à porta da sopa fraterna, mostrando paciência e humildade no quadro de penúria em que se destaca. No entanto, será menos bendita a irmã que ouvida o convite ao repouso para atendê-lo, apenas porque disponha de pão suficiente para distribuir? Saibamos honrar cada obreiro na tarefa que a vida lhe atribuiu, e recordemos que o próprio Jesus, em oração, pediu sabiamente ao Pai, em se referindo aos discípulos e seguidores: não vos peço que os tires do mundo, e sim que os livres
do mal. Nossa, né? Perfeito. Então, assim, estar no mundo sem ser do mundo, como é isso, né? Como conseguir estar aqui sem se envolver, né, com tudo isso aqui, sem se apegar? Então, sabemos que a vida aqui é passageira, né, transitória. Então, eu gostaria, né, de começar com a Verenice, né, nos dando aí as suas considerações aí sobre esse tema. Como é estar no mundo sem, na verdade, se apegar aqui, né? Realmente a lição é belíssima e muito apropriada, né? E quando Emmanuel fala que, indubitavelmente, ou seja, com certeza, os cristãos de todas as procedências, ou seja, com todas as características, com todas as suas particularidades, né? Todos os cristãos, cristão espírita, cristão evangélico, cristão católico, ou seja, todos os cristãos, eles são chamados a viver no mundo para servir. Aí eu peguei a questão do servir, né? É o serviço, a oportunidade. Então, servir é cumprir determinados deveres e funções, ou ainda ocupar o lugar de. Né? Hoje, por exemplo, nós 4 mulheres estamos aqui com a oportunidade de ter voz e de trazer a mensagem, né? Mas estamos ocupando um lugar, neste momento estamos em serviço, e é isso, né? E é isso. E não somos, de fato, essas pessoas que estão projetadas necessariamente na tela, né? Porque temos a nossa intimidade, temos a nossa responsabilidade. E quando o Emmanuel diz viver no mundo sem se agarrar no mundo, não se misturar onde você está, né? Ele vai falando aí no decorrer do texto, por exemplo, o lavrador, ele não é só lavrador, ele é algo mais. Professor não é só professor, ele não pode se embolar com tudo e circunscrever-se àquilo, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de servir no mundo. E tudo que é do mundo é instrumento, é equipamento, é meio e é mecanismo. O motorista não é o carro, ele usufrui do carro, mas ele não é o carro, né? E muitas vezes nós, seres humanos, nos embolamos e gostamos tanto dos instrumentos e dos equipamentos que nós esquecemos de dirigir, esquecemos do que nós temos que fazer, né? Essa citação que o Emmanuel coloca aqui, que está lá em João, no 17, o João, lógico, que é maior, né? Alguém ia dizer? É que eu estava sem internet, agora que eu consegui entrar novamente. Desculpa. E aqui, nesse capítulo 17, no versículo 16, que é o seguinte, a fala é: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nós estamos aqui a serviço, e ele diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? Ou seja, esses seres, nós que aqui estamos a serviço, os cristãos, né, que estamos aqui falando em nome de Jesus, nós estamos a serviço do mundo, mas nós não somos do mundo, porque somos do Pai e para Ele precisamos retornar, né? E aí, na continuidade, o João diz assim, né? E não rogo somente por estes, quando ele fala para nos livrar do mal. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, olha, Jesus fala, né? Hão de crer em mim. Bom, se nós estamos a serviço do Cristo, é muito importante que não nos embolemos com o mal. Não que o mundo é o mal, mas com o mal que pode advir com o excesso do apego. Né? Então, Jesus pede ao Pai que nos auxilie para que o nosso serviço não seja mesclado das maldades que muitas vezes nós podemos nos embolar quando o egoísmo, o orgulho, né, por causa do excesso da materialidade, nos visitar e isso fazer mesclar o nosso serviço onde quer que nós estejamos.
né? Quer falar, Sheila? Pegando o seu gancho, a gente tem que pensar que a gente está aqui no mundo, e é muito interessante, porque o mundo ele é muito atraente. Eu escutei alguém uma vez dizer que a maldade, como você falou muito bem, ela é como um cachorro bravo que está amarrado. A gente nunca vai lá de uma vez, a gente vai devagarzinho. O cachorro é manso e vai sempre chegando perto. Nada no mundo começa grande, tudo começa pequeno. Então, o grande problema não é se a gente vê algo muito mal, muito fora da realidade, vamos colocar, tomar drogas. A gente diz, eu nunca vou tomar drogas. Mas, no fim de semana, eu estou com a família, a gente fez um churrasquinho em família, aí tomou um copinho de cerveja. Então, daquele copinho de cerveja, pô, a sensação foi legal, tal, passou. Um dia você está com problema, você toma 2 copinhos. Aí vai passando, quando você dá conta, você está dependente. Então, essa coisa do estar no mundo e não ser do mundo é muito complicado. Porque o grande problema que nós temos no momento é que as pessoas, as facilidades, esse meio que nós estamos usando hoje é maravilhoso. Mas é um meio que também ele é uma faquinha de 2 gumes, como tudo na vida. Nem é bom, nem é ruim, depende do uso que eu faço. Para mim, a internet é uma bênção, mas tem pessoas que ela não é. Então, a gente tem que ser sempre cuidadoso, porque estar no mundo é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui de brincadeira. A gente veio para crescer, a gente veio para se melhorar, a gente veio para dar um passo a mais. Mas não é um salto, porque isso também é outro detalhe que a gente tem que ser carinhoso, ser muito cuidadoso. Nós não estamos aqui para dar um salto, nós estamos para dar um passo. Talvez 2. A Sheila congelou, né? Pelo que eu vi. Então, Veranice, eu achei muito interessante, né? Você falar assim que a gente, né, viver no mundo sem ser do mundo e não se misturar. Tudo que é do mundo é instrumento, né? É um instrumento. Então, Andréia, você voltou, né? E seria legal ouvir também as suas considerações, né? A esse tema. Eu achei o tema muito interessante porque me fez diretamente lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, né? Os obreiros de última hora, né? Porque nada mais é a questão do trabalho. Nós viemos aqui realmente, como a própria Verenice disse, para servir, né? Nós somos servidos, mas estamos o tempo inteiro servindo, né? Por mais que a pessoa diga, eu não quero servir, ela já está servindo, entendeu? Primeiro porque Deus estruturou, digamos assim, Jesus Cristo foi tão inteligente no seu planejamento quanto a Terra, né? E Deus na sua perfeição de criar o mundo, ele já preparou a situação de que a gente não tem como fazer nada nesta vida sozinho. Nós estamos sempre precisando do próximo para tomar um passo, né? Eu tenho agora aqui a minha filha, por isso que eu estava offline, digamos assim. Ela tem 2 anos e 4 meses e ela não conseguiu dormir. E eu só tenho 2 opções: ou eu deixo ela gritando, chorando, ou eu deixo ela aqui comigo e ela fica calma. Então eu prefiro que ela fique calma. Quer dizer, ela precisa de mim ainda até ela chegar ao ponto de conseguir tomar as atitudes dela sozinha. Mas mesmo eu sendo mãe, preciso da ajuda de várias pessoas para realizar várias coisas. E isso não é só no nosso ambiente de trabalho, mas no nosso ambiente familiar, né? No nosso dia a dia, né? A gente não compra um pão sem ter uma pessoa do outro lado da bancada para vender esse pão para a gente, que automaticamente teve uma pessoa na cozinha fazendo esse pão para ser vendido, e assim vai. Então, quando eu li o texto, me veio essa questão do que o quanto nós, às vezes, somos negligentes na situação de aceitarmos que o trabalho é necessário. Porque, às vezes, a gente acha que o trabalho precisa da gente, e, na verdade, é totalmente equívoco esse pensamento, porque nós somos que precisamos do trabalho, né? O trabalho está aí exatamente... Oi, Hilda, eu estou no backstage, alguém tem que me deixar entrar de novo. Mas você está ouvindo a gente, né, Sheila? Tô. Vocês estão me ouvindo perfeito. também?
Estamos. Então, voltando ao tema, o que acontece? Nós nos equivocamos ainda muito acreditando que nós não precisamos do trabalho, e sem o trabalho nós não temos como progredir, né? Foi o que a própria Sheila falou, estamos aqui para nos melhorarmos. E o melhoramento só passa a partir do momento que estamos a trabalho. E esse trabalho acontece conscientemente e inconscientemente. Até o fato de nós estarmos aqui é um serviço. Um serviço, em primeiro lugar, a nós, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está servindo alguém aqui, e na verdade, todo esse tempo que nós passamos nos preparando e aqui debatendo as nossas formas de interpretarmos o texto, estamos trabalhando para cada um de nós, porque o aprimoramento é, em primeiro lugar, interno. A nossa reforma íntima é o primeiro passo que deve ser dado nesse sistema de trabalho o qual nós vivemos. E automaticamente nós vamos entrar no sistema de trabalharmos na questão da matéria, né, onde nós temos as diversas profissões que precisamos para que esse sistema funcione, e temos os nossos trabalhos espirituais, que não deixa de ser aqui o que nós estamos fazendo, né? Aprendendo, tentando trazer na nossa prática os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para a gente, porque ele foi extremamente democrático, né? Eu sempre gosto de falar isso. Ele não escreveu nada, ele não ditou nada, ele só agiu, né? Nas suas atitudes, nos seus comentários, aquilo que ele nos ensinou que seria o melhor caminho de nos aproximarmos a Deus, porque esse é o nosso objetivo, né? Chegarmos um dia à perfeição do Espírito para nos aproximarmos cada vez mais do nosso querido Deus. Então, é importante... Aí, eu queria pegar o que você acabou de dizer, claro. que é muito importante. Quando a gente, quanto a se aproximar de Deus, isso é muito interessante, porque a maior parte das pessoas acham que se aproximar de Deus é algo que eu preciso trabalhar muito, correr muito atrás, fazer muita penitência, orar muito, mas não é assim, né? Se aproximar de Deus é algo que acontece intimamente. É aquele momento em que eu estou comigo, que eu estou sozinho, é todas aquelas boas atitudes que eu faço, é todos aqueles minutos em que eu ajudo alguém, é o minuto que eu cuido de uma planta, de um animal, até a hora que eu estou fazendo uma comida, se eu estou ali colocando boas energias naquela comida que eu estou fazendo, eu também estou me aproximando de Deus. Então, aproximar-se de Deus é um contexto de tudo que eu faço e do que eu sou. Não é aqueles 5 minutos na igreja na frente do pessoal. É muito mais aquele 1 segundo quando eu estou sozinha que a tentação chega a mim. Então, eu estou servindo a cada momento. E essa aproximação, ela acontece através desse serviço, através dessa disponibilidade que eu me dou para estar aqui. Então, isso é estar servindo, isso é estar indo de encontro a Deus, isto é estar me colocando e me aceitando como filha do Deus Pai único. Gente, quando a gente aceita isso, a gente tem que imaginar quem é Deus. Ele criou o universo, ele criou a terra, ele criou tudo que a gente vê. Então, eu sou a filha deste Deus. Então, como é que eu posso ser uma filha triste, uma filha que não cuida, uma filha que não ajuda, uma filha omissa? Não dá, não dá. Porque para isso ele me deu voz, ele me deu tempo, ele me deu inteligência, exatamente para me chegar até ele. Como eu chego ao meu Pai da Terra. Eu também estava lá para falar com ele. E isso é servir também. Isso tudo faz parte desse serviço. Né? Eu acho que a Veronice quer falar, ela já está ali mexendo a cabecinha. Mas antes de passar para a Vera, eu queria só fazer um comentário que a Veronice falou, que para eu não perder, o instrumento, né? Ela falou assim que tudo que é do mundo é um instrumento, né? É que nem assim, eu dirijo o carro é um transporte, ele é um instrumento. Então, que aquele carro não seja o sentido da nossa vida. Ele é um instrumento para levar a gente de A até B.
Então, todas as outras coisas são instrumento, né? Isso eu achei interessante. Também a Andrea falou também uma coisa que eu também não queria, que eu queria trazer aqui, que o Emmanuel falou, ela falou do trabalho, né? Então, assim, sem o trabalho não temos como progredir, nós precisamos do trabalho aqui também. E Emmanuel, ele fala assim, olha, saibamos honrar cada obreiro na tarefa que a vida lhe atribui, cada um tem uma tarefa, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, também a Sheila falou assim, o mundo é muito atraente, e gente, é muito atraente, né? A gente tem que tomar muita precaução, e é essa noite aqui juntos para falar sobre isso. E agora eu passo para a Veranice, né, para trazer mais reflexões aí para a gente, né? Obrigada. Eu estou aqui pensando que maravilha, né? 4 mulheres falantes, principalmente 3 falantes, nós 3, muito falantes. Isso é muito bom, né? Isso é rico. E quando você falou, Andréia, da necessidade dos outros, né? E falou da sua filhinha, e eu fiquei pensando que você também precisa dela para ser mãe, né? Olha que fantástico, né? Deus Com na certeza. sabedoria. Que lindo Solidariedade, isso, né? né? É uma piquitita, mas que já desempenha o papel dela, né? E Emmanuel fala aqui no primeiro parágrafo, que eu achei esse fantástico, que ele fala de valorizar consequentemente a si mesmo. E aí eu peguei um trechinho do livro do Hamed, que ele fala de semeadura, e ele falando das colheitas, do livre-arbítrio, da responsabilidade, tem uma frase que ele diz assim, a pior colheita é a dos frutos da desventura, não crer em si, como espírito imortal, nem em Deus, e prosseguir vivendo nessa condição. Bom, se eu me vejo, se eu me acredito, se eu me aceito como espírito imortal, eu vou viver como tal no mundo. No mundo, quer dizer, eu vou além do carro, legal, né? Eu poder me transportar, levar o lanche, levar o remédio, levar o pão, como você disse, levar o recurso. Mas eu não sou prisioneira dele, né? E muitas vezes temos vivido como se fossem seres materiais, mas nós somos espíritos imortais. Então, nós temos que ter um plus, temos que ter algo a mais. Que é isso que Emmanuel nos convida, né? E ele fala assim, tão lindo a respeito da função. Ele põe o lavrador, ele põe aqui, bate a porta, ele vai falando, né? E, equivocadamente, muitas vezes, na atualidade, né, na contemporaneidade, as pessoas acreditam, porque tem um título, porque tem um cargo, porque tem algumas cifras, é mais importante que os demais. Né? Então, ele precisa de ser ouvido, ele precisa de ser atendido, ele precisa de ser reverenciado. E não é assim que funciona. E voltando no que a Andrea falou da questão da solidariedade, ninguém é maior que ninguém, e Deus, na sua sabedoria, colocou cada um com a sua função. Né? Tem um versículo, eu não lembro o nome dele agora, mas que, se não me engano, é de Paulo, que diz que somos um só corpo em Cristo. Né? Cada um com a sua função, né? Olhando o nosso corpo, são membros solidários, cada um com a sua função. E se no mundo nós entendêssemos isso, se cada um fizesse o seu papel, a obra ia girar assim, ó, perfeitamente. Né? Meninas, vou deixar vocês falarem, porque se deixar eu vou até 9 horas aqui. Tá? Sim, né? Nós gostamos de falar. Maravilhoso quando você falou, né, sobre o bem material. Né? A gente tem, eu vou usar até um exemplo bem atual agora aí no Brasil, o Jô Soares, né, aquela pessoa maravilhosa que desencarnou há poucos dias. Hoje já me chegou aqui uma mensagem. Não sabia. Foi na terça-feira, se não me engano. Foi no comecinho dessa semana. E hoje eu já recebi uma meme, uma reportagem, e a pergunta não é se ele morreu bem, quer dizer, o enterro, nada, não falava sobre nada disso. A única coisa que a preocupação é quem vai ficar com a riqueza dele. Então, a gente vê como as prioridades que
o mundo dá para a gente é diferente da que Jesus dá. Porque Jesus diz, você chega nu e nu você volta. Não leva nada aquilo que não é seu, que está dentro de você. E quando eu sirvo, eu estou me enchendo, eu estou me melhorando, eu estou colocando dentro de mim. Tem um exemplo que é o que a gente está fazendo agora, que me vem agora na cabeça. Eu até preparei para uma reflexão que eu vou fazer amanhã, mas me veio de novo na cabeça agora, eu acho que vale a pena eu comentar ele também. Quando a gente começa a estudar, primeiro, o conhecimento chega na nossa cabeça. Depois de um tempo, a gente vai pegar ele e ele vai ficar intrínseco dentro da gente. Quando ele está intrínseco dentro da gente, nada, nem ninguém tira isso. É nosso. E isso o nosso espírito leva. E o exemplo que eu lembrei foi uma vez, uma palestra que eu ouvi, se não me falha a memória, foi o Rossandro Klinger. Ele contou um caso que ele estava num asilo de velhos, ele estava esperando para visitar alguém, e nessa sala de espera tinham várias pessoas, inclusive uma velhinha numa janela. E uma dessas pessoas que estava esperando era uma senhorita grávida, e ela entrou em trabalho de parto. Na hora, todo mundo em pânico. A velhinha que estava na janela, totalmente quieta, levantou automaticamente, foi lá, fez todo o parto, resolveu tudo. Depois voltou, quando os paramédicos chegaram, ela deixou lá, voltou, sentou na janela e continuou olhando pela janela. Ele, curioso, foi lá conversar com a mulher. E ela olhou para ele, não, mas o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Ela não lembrava o que ela tinha feito. Aí ele falou com a enfermeira disse, não, ela tem uma espécie de doença que ela não lembra nada que não seja os últimos 10 minutos. Passou 10 minutos, ela esquece. Mas ela era médica e ela era uma excelente ginecologista. Então, o conhecimento que ela tinha dentro dela, intrínseco, fez que ela levantasse, fosse lá, resolveu o problema, fez o parto e voltou. Porque era um conhecimento dela. Nem a doença que ela tinha retirou isso dela. Então, ela não lembrava que ela tinha feito parto, mas ela lembrava, ela sabia, dentro dela, ela tinha esse conhecimento. Então, é a mesma coisa com a gente. Para a gente crescer, para a gente voltar ao Pai, para a gente servir, a gente precisa desse tipo de conhecimento que é realmente nosso. Então, quando o Jô Soares morre, eu recebi também uma outra mensagem, onde alguém perguntou para ele, alguns anos atrás, como ele gostaria de ser lembrado. E ele disse, pelo bem que eu fiz às pessoas. Essa parte hoje, ninguém lembrou, só estava interessado no que ele tinha, que é o que ficou. O material que ninguém leva. Mas o que ele era de verdade, ele levou. Do mesmo jeito dessa senhorinha. Então, servir é acumular esse tipo de conhecimento. Que a cada vez que eu estou com alguém, eu estou servindo. É encontrar alguém que aparentemente seja mais humilde, não tem o mesmo conhecimento, ou o mesmo trajeto de falar que eu, e eu me baixar o nível dele. Não é eu me sentir superior porque eu sei falar um pouquinho melhor. É eu descer e me igualar a ele. É eu encontrar alguém na rua que é superior a mim, é eu tentar chegar e me igualar também a ela. Isso também é servir, que é não dar para a pessoa a obrigação de ter que ser diferente. Então, a gente servir é de várias maneiras, é o que ele fala aqui no texto. Servir não é só aquele que vai lavrar, é também o dono da terra. Servir não é só aquele que dá o pão, é também aquele que leva o pão. Porque tudo depende da intenção que eu tenho de estar lá. Se eu estou lá doando o pão, que é o que eu tenho em excesso na minha mesa, doando com amor, carinho, compreensão, como está também escrito no Evangelho, a história, eu não lembro exatamente qual é o local, aquela senhora rica que pegava a filha e ia disfarçada servir. Tudo isso é servir. Então, no final das contas, o que importa foi aquilo que Jesus fez. Jesus veio, deu testemunho, fez a obra e voltou. Ele viveu no mundo, ele sentou entre pecadores, ele sentou entre os pregadores de impostos, ele sentou entre os sacerdotes, ele sentou em todas as camadas, mas ele nunca se misturou com nenhuma delas, porque ele tinha consciência que ele era o filho do Pai. E isso nós também podemos fazer, cada um dentro daquilo que nos é capaz. Cada um de nós, não nos é pedido que a gente seja imediatamente como Jesus,
mas dentro do meu campo de ação, eu tenho que ter a possibilidade de ser boa, de ser um exemplo. Se eu for uma boa mãe, nossa, estou servindo demais, porque eu estou cuidando de um serzinho que um dia vai crescer e vai também ser bom. E por incrível que pareça, no final eles são igualzinho a gente, que a gente fica olhando, que a gente diz, meu Deus, não é que era eu que fazia isso? Então, tudo é servir. Tudo que eu faço com amor, carinho e dedicação, eu estou servindo. E agora deixa vocês falar, que senão eu vou me embora aqui também. Olha, Emmanuel, ele fala assim, Sheila, bendito seja o lavrador que aprendeu a conquistar respeitabilidade e sustentação com o suor de cada dia. Servir, exato. E Andréia, quer fazer também, quer falar um pouquinho também, né? Depois a Berenice, para a gente ir já indo para o final. Esse tema é um tema bem interessante, né? Talvez até pelo fato de eu ter sido uma workaholic na minha vida inteira, mas na intenção de a gente dar o melhor e ajudar, né, os próximos. Eu sempre acho que o meu trabalho sempre foi a minha força maior de mostrar Jesus sem precisar falar dele, né? Dentro das boas maneiras, da integridade dentro do trabalho, né? Que a gente ainda vê ocorrendo muitas coisas erradas, até mesmo o que a Sheila falou, né? Com relação ao Jô Soares, né? O que aconteceu. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele tem uma frase que ele diz, né? Felizes os que houveram trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade, né? Quer dizer, isso vai um pouco dentro do que a Sheila falou, aquilo que nós adquirimos aqui na Terra, né? Gente, sem dúvida, se concentra ainda muito, ou tenta se concentrar da melhor forma possível em pensar, trabalhar na linha do bem, né? Mas nós somos ainda imperfeitos e oscilamos muitas vezes no nosso caminho. Então, sempre o famoso orai e vigiai, né? A gente tem que sempre estar se policiando, porque a mente é mais rápida do que a gente imagina, né? A gente, às vezes, nem quer pensar, e quando vê, já foi. Eu estava vendo uma palestra do Geraldo Gambetti falando sobre isso, né? Que, claro, a gente tenta pensar bem para poder agir bem, né? Ou melhor falado, a gente pensa bem para poder falar bem, falando bem, a gente age bem, né? Mas, às vezes, vem o pensamento errado, né? A gente não pode negar que, às vezes, a gente tem aquele momento no dia que a gente não quer falar mal e aquela pessoa irrita tanto a gente que a gente acaba pensando mal. Aí foi que ele falou, pensou mal, tenta fechar a boca para não falar. Quer dizer, já está sendo um esforço em se controlar e não falar. E se falar, por favor, não faça. Quer dizer, sempre tentando segurar uma situação da outra para que a coisa pode ocorrer, né? O Gandhi tem uma mensagem maravilhosa, essa mensagem eu conheço há muito tempo e dentro do trabalho eu acabei voltando a ela, eu até anotei e imprimi, porque eu acho assim, um aprendizado enorme quando a gente vê que isso foi de 1940 e poucos, que se não me engano que ele escreveu. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se os seus valores, né? Então, dentro do que a Sheila falou, sem dúvida, a gente vê muita gente aí adquirindo muitos conhecimentos, mas não sabendo dividi-los, né? Claro, temos que nem essa senhora que ela disse, né, que mesmo com a doença conseguiu trazer aquilo que ela aprendeu e fazer o do melhor, mas a gente vê muita gente tendo um conhecimento maravilhoso, tendo condições de ajudar muita gente e se bloqueia de fazer isso, né, porque ainda não conseguiu se doutrinar, né, se doutrinar no sentido de se melhorar, de se reformar, né, então o que eu faria no comentário para finalizar, para a Berenice poder ainda fazer o comentáriozinho dela, é o quanto é importante nós nos mantermos na linha do bem, mesmo tendo vários momentos durante o dia que fazem a gente, às vezes, por 2, 3 segundos, pensar no mal, né? Foi o que o Geraldo falou, se eu penso no mal, então que eu evite pelo menos de falar, porque eu estou tentando nesse momento controlar a minha mente
para que ela se transforme esse pensamento negativo em algo positivo. E se mesmo assim eu não consigo me controlar e falo, então que eu não haja, né? Porque quando a gente pensa, fala e age, aí não tem mais como voltar atrás, né? Porque o mal já foi transmitido, e mais do que transmitido, foi voltado para a gente, né? Porque a gente às vezes tem aquela falsa ideologia, eu vou botar para fora mesmo, porque eu estou cansada e pronto, acabou. Só que a gente esquece que isso se reverba em cima da gente também. Quer dizer, aquela energia negativa foi lançada, mas permanece ainda dentro de nós. E é importante a gente se calar, né? É um trabalho que eu venho fazendo arduamente, e é difícil pra caramba, o calar. E o calar a mente é mais difícil, muito mais difícil do que calar a boca. Porque quando a gente consegue calar a mente, automaticamente a boca fica calada também. Sou Berenice. Então, como diz o outro, sendo breve, né? Sobre tudo isso que nós refletimos aqui, a importância de nós olharmos, é o que a Andrea está falando, nos olharmos e nos conhecermos, e lembrando que a lei natural, a lei divina está na nossa consciência. Nós temos condições, sim, se a gente quiser, de avaliar. Eu devo fazer ou não devo fazer? É desejo de Deus ou não é desejo de Deus, né? Só que, às vezes, a impulsividade, a gente vai igual um carro destrambelhado e aí não fazemos isso, né? E uma outra coisa que Emmanuel disse que eu considerei muito importante é nós valorizarmos todas as pessoas onde elas estiverem. Não vamos julgar a ação e o serviço de cada um, né? Meu pai, eu já disse isso da outra vez, eu sempre lembro, meu pai falava, cuida do seu. A gente vigia muito, né? Infelizmente, as pessoas que estão questionando a fortuna do Jô Soares estão perdendo tempo, mas tem muita gente falando da inteligência dele, do serviço dele, né? E, concluindo, na questão 703 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de conservação, tem um trecho aqui que é fantástico do Espírito de Verdade. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Ou seja, pessoal, temos que fazer. E o outro está fazendo do jeito dele, mas ele está fazendo. Muitas vezes a pessoa que eu critico e que eu julgo está fazendo mais do que eu. Obrigada, Berenice. Que bom que a Sheila voltou, né? Para pelo menos. Antes da Sheila terminar, eu queria falar assim: olha, Paulo, tem uma frase muito bonita de Paulo, que ele fala assim: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa vida aqui é passageira, né? Então, Sheila, a Andrea já falou as considerações finais dela, a Veranice, e agora você, e aí nós terminamos com a prece com a Veranice, né? E eu agradeço imensamente a participação de vocês, já agradecendo antes da Sheila falar, e vocês verem como o tempo passou, foi assim, voou, assim, nossa, né? Por isso que é bom, são 4 mulheres, mas assim, com muita coisa boa aí para passar. Então, Sheila, eu dou a palavra para você e a Veranice faz a prece, né, gente? Gratidão. E a Sheila congelou de novo. Hoje está difícil para ela, né? A internet tá ruim, né? Às vezes são os trabalhos do dia. Né? Assim, quando a tecnologia é ótima, mas quando falha, deixa a gente um pouco assim ansiosa, né? Então eu acho que não sei se ela vai conseguir falar. Então... Eu teria um trechinho, se vocês não tiverem nada contra, sobre a missão dos espíritas, que vem no capítulo 20 também, né? Que fala dos obreiros da última hora. E eu achei assim, bem interessante. Deve dar 1 minutinho ou 2 no máximo para ler, e aí a Verenice pode chegar e fazer direto o comentário, porque a Sheila realmente continua congelada. Amor, depois a gente vê, filha. Só um segundo, tá? Eu vou fazer rapidinho. E de homens que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não conseguistes obter por vós mesmos.
Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvencerão diante de ti, como as névoas da manhã os primeiros raios de sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parte, pois, cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Ou seja, é trabalhar, 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 trabalhar. Obrigada, gente. Então tá. Então, Veranice, Vou fazer a prece. muito obrigada pela participação, né? Muito bom. Então vamos lá para a prece. Então vamos lá elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus por essa oportunidade. Rogando ao Pai que nos auxilie para que as nossas deficiências ainda existentes não sejam o suficiente para nublar a nossa vontade de crescer e a nossa necessidade de servir. E é assim, Pai amado, que agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Sê conosco e nos guie sempre no vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Estamos ainda live, mas agora fechou, né? Então vai começar o próximo programa.